Esperança de hoje, tempos de refrigério. Quero conversar com você hoje sobre esta realidade que é a presença do Senhor. Na presença do Senhor, a abundância de alegria. Nesses dias difíceis, a presença do Senhor faz toda a diferença. Quero começar esse mês, o mês de fevereiro, profetizando, declarando isso sobre a sua vida. No mês menor, a bênção vai ser maior. Por quê? Porque as pessoas do mundo aproveitam o mês de fevereiro, o carnaval, para a prostituição, para os vícios, para as drogas, mas nós, povo de Deus, vamos intensificar cada vez mais a nossa busca pela presença do Senhor. E eu quero ler hoje com você em Atos 3,19, uma pregação do apóstolo Pedro, que Pedro disse assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. Tempo de refrigério, tempo de paz, independente da situação. O Espírito Santo quer falar com a sua igreja nesses dias, que mesmo o mundo estando em crise, mesmo com tantas dificuldades, nós vamos viver um tempo de renovação espiritual. Um tempo aonde a presença do Senhor, a unção do Senhor vai fazer toda a diferença. Essa mensagem de Pedro, no começo da igreja, aconteceu ali um grande milagre em Atos 3. O homem aleijado que pedia esmola na porta do templo, ele entra agora no meio do templo de Israel, onde muitas pessoas estavam adorando a Deus. Aquele homem entra pulando e saltando e glorificando o nome do Senhor. E houve então um grande espanto, houve uma grande admiração. Aí Pedro, tomando a palavra, fez essa mensagem: arrependei-vos, convertei-vos de todo o vosso coração, para que sejam apagados vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento, mudança de mentalidade, metanoia. Marcos 1,15, Jesus começa o seu ministério terreno declarando isso: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado até vós o reino de Deus. Arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Isso é conversão genuína. Ao invés de buscar os prazeres da carne, ao invés de buscar os deleites desse mundo que jaz no maligno, agora o homem convertido em quebrantamento, arrependido, ele entende que o melhor é buscar o reino, é buscar a presença do Senhor, é se entregar para o Senhor. Isso não é uma imposição religiosa de um pregador do Evangelho, isso é o agir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. E arrependimento é isso, é mudança de mentalidade, é uma mente renovada. Eu não estou mais conformado com esse mundo, mas eu sou transformado pela renovação do meu entendimento. Aí eu vou experimentar aquilo que é precioso, glorioso. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E através do arrependimento, do quebrantamento, da mudança de mentalidade, de uma conversão genuína, o Espírito Santo vai testificar no meu coração, pois é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo vai falar ao coração do homem sobre o perdão dos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso é algo extraordinário. Livres da culpa. Como diz Paulo em Romanos 8,1, acusação nenhuma há para nós que estamos em Cristo Jesus. Um dos grandes problemas da existência humana que afeta a psique do homem
é o sentimento de culpa. A religião ainda ensina o homem a ficar falando minha culpa, minha máxima culpa. Isso oprime, isso entristece, isso deixa uma tristeza profunda no coração. A pessoa sempre se sente errada, sempre se sente culpada, mas o Evangelho, boa notícia, boas novas, traz essa revelação. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Acusação nenhuma há para nós que estamos em Cristo Jesus. Aí Paulo também diz em Colossenses 2,14 que o Senhor riscou o escrito da dívida, riscou o escrito da culpa, riscou, apagou, rasgou, através da obra da cruz. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E lá em 1 João 3,20, tem um versículo que é muito forte. João diz assim: se o meu coração me condena, Deus é maior. Ou seja, se eu, na minha limitação humana, me sinto culpado porque sou carne, sou fraco, e assim o inimigo vai oprimindo, ele é o acusador. Não deveria ter feito isso, não deveria ter falado isso. Ah, meu Deus, eu estou errado, eu sou culpado, aí fica uma coisa ruim, fica uma opressão. Mas aí João está falando, e o Espírito Santo quer falar isso ao seu coração. Se o teu coração te condena, Deus é maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A nossa carnalidade não pode impedir a graça de Deus. Por isso a promessa de Joel é derramar o Espírito sobre toda a carne. Acusação nenhuma há para nós que estamos em Cristo Jesus. Aí nessa revelação da graça, do amor, do perdão, do arrependimento, vem o tempo de refrigério, uma paz interior, a paz que excede todo entendimento, vem a quietude da alma. Eu aprendo, através da oração, a lançar toda a ansiedade diante do Senhor. Aí, o refrigério é a presença do Senhor. Por isso o Salmo 91, que é tão conhecido, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A presença do Senhor faz toda a diferença. Por isso o rei Davi diz, lá no Salmo 16, no versículo 11, na presença do Senhor, a abundância de alegria. Alguém poderia dizer ou perguntar: pastor, qual o endereço da felicidade? O endereço da felicidade, meu irmão, minha irmã, é a presença do Senhor, é habitar no esconderijo do Altíssimo, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é se derramar aos pés de Jesus. Aí o Espírito Santo vai trazer o arrependimento. A religião trabalha com a condenação. Você é isso, você fez aquilo, e isso traz o remorso, o sentimento de culpa. Mas o Evangelho fala do perdão total. Somos livres da culpa. Acusação nenhuma há para nós que estamos em Cristo. E em Cristo, na presença do Senhor, abundância de alegria e tempo de refrigério. O homem cansado da sua vida de pecado é como aquele carro velho, na época que tinha que colocar água no carro, quando o motor esquentava, tinha que parar o carro e ficar colocando água ali no radiador do carro. O tempo de refrigério é essa água viva. Quem é essa água viva? É Jesus. Por isso ele disse para aquela mulher samaritana, carregada de culpa pela sua vida, ela já estava no 6º relacionamento, no 6º homem, e Jesus disse para ela: olha, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Jesus é essa água viva, é essa graça, é o amor de Deus, o perdão de Deus. E assim,
firmados na palavra, o Espírito Santo produz esse arrependimento genuíno, a mudança de mentalidade, e assim nós vamos ter a certeza do perdão dos nossos pecados. Ei, Deus está falando com você, acusação nenhuma há para você, seja livre dessa culpa, seja livre desse sentimento ruim que o inimigo tem colocado constantemente na tua alma, e experimente a presença do Senhor, o tempo de refrigério, bebendo dessa água viva, que é a palavra, que é o Cristo vivo e ressurreto. Deixando um pequeno exemplo para você. Davi, quando se tornou rei de Israel, ele entendeu que o fracasso de Saul como rei foi a ausência de Deus. Saul tinha coroa sem Deus. Davi já tinha Deus, mesmo antes da coroa. Então, quando Davi colocou a coroa, ele entendeu que a diferença do seu reinado seria a presença do Senhor. Aí Davi traz a arca para Jerusalém. Passagem tão conhecida lá de 2 Samuel 6, quando a arca fica na casa de Obed-edom, quando no primeiro momento Davi fez algo errado ao trazer a presença de Deus, mas ele não desanimou, não desistiu. Não pense que é fácil abandonar a religiosidade e buscar de fato e de verdade o reino. Deixar de ser um crente religioso para ser um cristão cheio do Espírito Santo. Não é algo muito fácil, mas a gente não pode desistir, porque o Espírito Santo vai nos ajudar. Passa pelo arrependimento, mudança de mentalidade. Eu deixo de ser um crente carnal, religioso, e serei um cristão cheio do Espírito Santo, com a certeza do perdão dos pecados através da obra da cruz, e vou experimentar o refrigério da presença do Senhor. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Pare e pense, e com certeza, muito mais, Deus vai falar ao seu coração. Quero profetizar para você hoje, no mês menor, fevereiro, no mês menor, a bênção vai ser maior, porque o mundo está no carnaval, na festa da carne. Eu e você estaremos na presença do Senhor, na verdadeira alegria, alegria do Espírito, alegria da salvação, debaixo da unção, do poder e da virtude do Santo Espírito de Deus. Aí teremos esse arrependimento, mudança de mentalidade, mente renovada, entendimento transformado, a certeza do perdão dos pecados, e na presença do Senhor vamos desfrutar do refrigério, da graça desse Jesus maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com o Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha, olha aí, venha, tempo de refrigério pela presença do Senhor. Que a presença do Senhor faça a diferença hoje, na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus.